todo o resto da galera fazendo teorias tava tudo fora do que é o retrato final da parada. As teorias também estão certas. Tá. Tanto tá certa porque o Kip Thorne usou as equações do Einstein, lá de 1905, 15 e tal, para gerar o Gargantua. Então, ou seja, o Gargantua ele tá de acordo com a relatividade, que tá de acordo com a foto depois. O Nolan deu essa mudadinha aí, mas também, como o Gustavo falou, teve todo o... Isso. Ó, tá vendo que o buraco negro, ele tem... Isso aqui é uma simulação de pontos, tá? De muito tempo. Aqui é o Gargantua cinematográfico, tá? Esse é o Gargantua cinematográfico. Tá. E essa é a foto. Tá vendo que a foto ela tem um lado mais brilhante do que o outro? Sim, o de baixo. Aqui não. O Nolan fez ele brilhante inteiro. Mas a simulação era desse jeito. Era um lado mais brilhante do que o outro. Entendeu? Caramba. A simulação tava certinha. E aqui ele colocou só brilhante inteiro para ficar bonito na tela. Entendeu? Caramba. E aí, tá, aqui a gente tá falando do filme, né? Isso. O Nolan fez e tal. Então, eu ia fazer uma pergunta, mas então acho que ela não vai fazer tanto sentido, que eu Vai lá. ia perguntar o que é esse anel em volta. Boa, esse anel faz todo sentido. Faz todo então sentido. O que é esse anel em Esse volta? anel aqui, que aqui tem Que tem também, em embaixo. todo lugar tem. Isso. Buracos negros supermassivos, como esse aqui, isso aqui são buracos que têm milhões de vezes a massa do Sol. O nosso aqui da Via Láctea, ele tem 4 milhões de vezes a massa do Sol. Tá? O Gargantua seria um desse tipo aí. O que é isso aqui ao redor dele? Então, isso aqui é um negócio que a gente chama de disco de acreção. O que acontece no buraco negro é o seguinte. O buraco negro, ele é uma região, por isso que ele é difícil de representar. Mais um ponto pro Nolan aí que ele conseguiu representar. Ele não é uma estrela, ele não é um objeto, ele é uma região do universo, do espaço-tempo que a gente chama, onde a gravidade é tão forte que a luz não escapa. A velocidade de escape de um buraco negro é maior que a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Beleza? Por isso que ele é negro, a gente não consegue ver. Certo? Só que existe uma região ao redor do buraco negro, que a gente chama de disco de acreção, que é isso aqui, que é onde a matéria, à medida que a matéria vai caindo, começa a cair muita matéria no buraco negro, nem toda a matéria cai. Parte dessa matéria é colocada nesse disco e começa a girar a velocidades relativísticas. Esquenta muito e emite muita radiação. Por isso que a gente consegue ver esse disco aqui quando a gente olha para o buraco negro. E aqui ainda tem uma outra coisa que ele tenta representar mais ou menos, que é o que a gente chama de horizonte de eventos. Que no filme mostra isso muito bem também. Que mostra, na hora que ele desprende da nave lá, para cair no buraco, ele vai cair no buraco negro. Ele vem vindo, chega uma hora que ele cruza o horizonte de eventos. Cruzou o horizonte de eventos, não tem mais volta. É o ponto de não retorno. Então o horizonte de eventos é um ponto no espaço que você passou, você só vai cair dentro do buraco negro. Como que eu tenho planeta ao redor de buraco negro? Porque os planetas estão fora do horizonte de eventos. E aqui fora, a vida está normal. Não está tão normal, ela está relativística, mas está normal. Só que se você estiver mais longe ainda, que é onde a nave fica com o negão lá, antes deles descerem no planeta de Miller, a nave está fora disso aí. Ela está fora do efeito relativístico do buraco negro. Entendi. Então, o buraco negro ele tem várias regiões. E o Nolan representa isso muito bem, cara. Que é outro ponto para ele aí nessa história toda, entendeu? Essas regiões do buraco negro, elas são muito bem representadas no filme. Cara, perfeitamente. Sérgio, e isso é exatamente o que a gente tá falando desse cara o tempo inteiro, né, cara? Porque o Sérgio, ele explica muito bem. E o Nolan, ele conseguiu colocar visual, isso cara. Visual, cara. Isso é impressionante, cara. Isso é maluquice. E ele sempre foi esse cara de mostrar, né? De entender o que o público precisa, visualmente falando. Porque se você pega, por exemplo, alguns takes desse filme, tem muito take desse filme também que ele se inspirou no Odisseia no Espaço. Tem alguns takes, por exemplo, do planeta pela metade e a Endurance girando assim. Tem muito take que ele pega de lá também e traduz para a linguagem dele. Então ele faz uma homenagem enquanto mostra o dele. Ele sempre teve isso? Sim, cara. E eu acho que uma das coisas mais especiais assim que ele faz para esse filme é criar uma tentativa de imersão. Então, por exemplo, quando ele tá caindo no buraco negro, você tem ali a câmera com ele, pertinho do rosto dele, você tem pontos de vista que são inusitados, são novos, né? Então ele tem esse desejo de criar, pegando as referências, mas ele também está trazendo algo novo para a experiência.
E é isso que ele sempre está buscando fazer, né? Eu estou criando uma experiência cinematográfica, um espetáculo visual. É um cara que trabalha muito bem a história e tudo mais, os personagens, mas aqui eu acho que tem esse outro lado, assim, que é uma coisa que a gente não tinha sentido ainda, né? Ficar tão próximo do rosto do personagem quando ele tá ali caindo na escuridão, de repente ele tá indo para aquele espaço novo que a gente não consegue entender. E até a sensação ali, né, do Tesseract de... Primeiro parece que ele tá no inferno. Porque ele vai ficar revendo a decisão de abandonar a filha. É verdade. E sentindo que foi o maior erro da vida dele. É verdade. E aí depois você tem uma transformação, você vai aprendendo junto. Então, é um diretor muito preocupado com isso, né? Eu acho que durante a carreira dele ele foi descobrindo ali o IMAX, e isso muda completamente como ele filma os filmes, né? Porque antes era um diretor de filmar em película, mas em 35, com a trilogia do Batman, ele passa a filmar com a tecnologia IMAX, que é uma tecnologia pensada tanto para projeção como para captação. Você está filmando no maior quadro que você pode filmar para você ter a maior experiência possível. E aí esse enquadramento, por exemplo, é mais imersivo ainda. Porque se você distanciasse a câmera, por exemplo, para mostrar o todo, talvez você não tivesse a mesma intensidade, né? A mesma imersão possível. Que aqui é quando ele volta, né? O Saturno tá aqui, né? Saturno aqui atrás, ó, e ele flutuando lá. Que é o pessoal fala, não, nós achamos ele estava flutuando perto de Saturno. Perto de Saturno. Sim, ele tem uma mistura de busca pela realidade, como seria uma experiência como essas, mas ao mesmo tempo ele está disposto a fazer as alterações necessárias para que a experiência fique cada vez mais impactante mesmo, assim, né? Um cara que pensa muito bem esses aspectos, assim. É o foco dele, na verdade, né? Se você for olhar, assim, a direção dele, no quesito de movimentos de câmera e tudo mais, ele não chama muita atenção para si, né? Como diretor. Ele é bem clássico, assim, ele gosta de contar a história, a coisa tá acontecendo ali, só que ele tenta criar a imersão de cada momento, né? Então ele passa 40 e poucos minutos do filme no planeta, apresentando a relação pai e filha, até ele ir pro espaço pela primeira vez, né? E aí ele tem pouquíssimos momentos de ação antes de ir pro espaço, né? Então ele constrói a experiência como um todo pouco a pouco, assim, é um diretor que ele tem muito conhecimento de como criar ali pro público, mas eu sinto que ele sabe também o momento de deixar a gente ficar. Tanto que a grande virada do filme, quando ele saca que é ele que tá mandando a mensagem, que ele pode mandar a mensagem e tudo mais, que ele tá falando, me passa as informações, né? Porque é o robô que coleta as informações que ele vai transmitir através do código, né? É um momento, porque o Nolan corta bastante, né, no filme. Ele vai para um plano mais fechado, para um plano mais aberto, assim, é uma experiência dinâmica. Em comparação a 2001, os planos são longos, né, em 2001. Você fica 20 segundos num plano, às vezes mais. E o Nolan não, ele corta bastante, isso dá ritmo para a história. Ele intercala os tempos, né? Principalmente no fim, você tá lá no tempo, ele no Tesseract, aí você vê o passado, ele abandonando a filha, né? E a filha mais velha tentando descobrir se ele deixou alguma pista para ele. Então é muito dinâmico. E ela descobrindo, né, na Terra ao mesmo tempo. Exato, exatamente. Tá acontecendo. Ele gosta de cruzar as informações, né? Então é um diretor que sabe construir o evento de cada uma das cenas que a gente tá vendo, e esse grande momento ele fica com o personagem. Então acho que esse é na minha opinião, é o filme mais emocional, assim, do Nolan, né? Ele é criticado também por não trabalhar muito personagens, né? Mas eu acho que aqui não, cara. Tem isso? Tem, muita gente fala que ele... Acho que depois de Dunkirk isso ficou mais forte, né? Que ele não é um diretor tão focado no ser humano, né? Ele é mais focado nessa coisa das teorias que ele vai implementar no filme. Então, a origem é muito focado nesse lance do sonho dentro do sonho. O próprio Interestelar, né? Você tem essa viagem e tudo mais. Mas eu acho que nesse filme ele consegue construir as duas coisas muito bem, né? Então, você tem um impacto maior, além de ser algo, né, esteticamente muito interessante, e também cientificamente você vai sempre poder estar revisitando, ele sabe muito bem nesse filme como construir o elo emocional, que era o que a gente estava falando. Sim. Porque essa questão, né, do pai querendo voltar para a família é algo universal. Sim. Né? Sim. E que é o que faz esses momentos serem tão impactantes também, assim. Então acho que ele faz isso muito bem dentro do filme, assim.
E entrega uma junção de coisas tão maravilhosas, cara, que ele consegue pegar o público mais exigente do espaço, mas ele consegue pegar o público mais simples, que é a relação pai para filha, é o que a gente estava falando aqui, né, cara? Esse filme ele tem realmente camadas que ele vai pegar a quase todos os tipos de público. Sim. A não ser aquele cara que é resistente a coisas do espaço, né, Sérgio? Porque tem uma galera que é resistente ao espaço. Tem coisa do espaço, não quero. Tem essa parte aí emocional que, às vezes, a pessoa ela nem se liga na coisa do espaço, ela vai mais para esse lado aí. O Nolan costuma ser questionado também pela crítica, muitas vezes, o que é normal quando um diretor tem um alcance muito grande. Ele acaba sendo colocado ali em um outro lugar, assim, sabe? É um diretor que faz filmes mais comerciais e tudo mais. Questionam muito o lance dele ficar explicando as teorias do filme. Mas eu acho que ele é um diretor bem clássico, na verdade, assim. Se você pega na história do cinema, ele faz, assim, algo como o Hitchcock fez durante muito tempo, né? Que era um cara que tinha uma pesquisa ali do suspense, ia voltando sempre pro suspense. O Nolan volta para as questões do tempo e do espetáculo que ele cria, né? Mas é um cara que tem o público com ele, né? Então, assim, isso também gera... É um cara que tem um alcance maior, então as pessoas vão discutir mais essas questões. No filme, né, tem o discurso do amor na boca do personagem. Daí tem muita gente que fala, pô, né, essa parte não precisava explicar, né? Só fala, podia ter terminado antes, né? O amor deu pra entender, né? Assim, mas mesmo assim, eu acho que é aquele lance que eu falei no começo, que me fez admirar ainda mais ele, depois de ver essa entrevista em que ele fala, eu tô fazendo filme, sim, pros adultos, mas eu também tô fazendo pra molecada se apaixonar pela ciência e pelo cinema. E aí eu vou fazer o filme. Eu acho que você consegue, se você não tem nenhuma barreira com essas paradas assim que ele apresenta no filme, você curte de formas diferentes. Claro. Dá pra curtir emocionalmente, dá pra curtir cientificamente, dá pra curtir pela experiência visual, que né? é animal. Como é que ele fez essa cena? Dá pra pirar nisso também, dá pra sabe? curtir também. E aí a minha próxima pergunta, porque eu amo esse cara onde ele tá, que é o Hans Zimmer. E essa parceria de Hans Zimmer e Nolan é animal, né, cara? São dois caras gênios no que fazem. Sim. E as músicas do Hans Zimmer, talvez, assim, eu não me lembro. Tá bom, a gente tem alguns aí que são muito picas também. Lembrei agora na hora que eu ia falar bobagem. Mas eu gosto muito do Hans Zimmer porque a música dele, ela é tão conjunta com o que tá acontecendo na tela que você fala, cara, não existe uma coisa sem a outra. Pois é. É muito forte o Hans Zimmer com ele, não é? Muito forte. E pra esse filme tem uma história muito legal, assim, porque o Nolan apresentou o projeto sem falar que era uma ficção científica, sem falar que era se tinha ação ou não. Ele escreveu, assim, ele passou pro Hans Zimmer algumas linhas de diálogo sem especificar e também um pouco da explicação da questão do pai e filho. Nem explicou que era filha, na verdade, né? Ele falou assim, olha, é uma história de pai e filho, dessa conexão. Simples assim. Essa conexão. Cria aí. E também é uma coisa que você pode fazer quando você tá no nível do Nolan. O cara que vai fazer a trilha do teu filme é o Hans Zimmer. Então, assim, você tá falando dos melhores, né? Assim, a nível de Hollywood. Então, o Hans Zimmer cria o que a gente... Não a trilha finalizada, né? Isso chega um momento em que ele entende que tipo de filme ele está criando, mas inicialmente a proposta foi essa, né? É essa história emocional. Então, o que amarra a trilha do filme o tempo todo é esse desejo do protagonista de voltar para casa, de salvar a família dele. Isso está na trilha. E eles gravam essa trilha em uma igreja que tem um órgão incrível, assim, tem um making off no YouTube para quem quiser ver, é maravilhoso, que o órgão, ele é um instrumento muito interessante, né? O cara que tocava era super talentoso também, e o órgão é um instrumento que precisa de ar. Então é um instrumento muito próximo do que é a nossa forma de falar e de interagir. A gente precisa do ar. Então é um instrumento que o Hans Zimmer fala, né? Se aproxima da experiência humana, de uma forma da respiração, exatamente. E também cria essa atmosfera um pouco espiritual mesmo do filme. Né? Vira uma coisa um pouco também para esse lado assim do desconhecido, daquilo que a gente não pode explicar. O próprio amor é algo inexplicável, né? Eles tentam mensurar ali em palavras, mas os momentos mais marcantes são com a música, né? Em que os personagens, quando eles se reencontram. Sim. Porra, é uma cena maravilhosa e que tem pouquíssimo diálogo.